Olá, sejam bem-vindos ao Acessibilidade em Ação. E hoje nós vamos falar sobre como a tecnologia assistiva em 2026 está revolucionando a vida das pessoas com deficiência, promovendo mais autonomia, inclusão e qualidade de vida. Nos últimos anos, vimos avanços incríveis, não é? Que antes pareciam ficção científica e agora eles estão presentes no dia a dia, quebrando barreiras e ampliando possibilidades. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa, hoje nós contamos com a presença do professor Dr. Tiago, que acompanha de perto os avanços em tecnologia assistiva e vai nos trazer atualizações importantes sobre o que está sendo desenvolvido e disponibilizado atualmente. Doutor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmã Eunice, aos irmãos que estão nos assistindo. Para mim é uma bênção estar aqui com os irmãos. Uma oportunidade de falar desse momento da tecnologia que é muito importante. O prazer é todo nosso, doutor Tiago, de ter mais uma vez aqui o senhor conosco, trazendo tanta informação importante, ainda mais sobre essa área da tecnologia assistiva, né? E hoje nós vamos falar, né, sobre esse desenvolvimento. Nós estamos, né, agora nesse período onde a tecnologia cada dia mais nos surpreende, né? É verdade. Esse ano de 2026, os últimos anos, na verdade, a gente teve um salto muito grande nessa parte de tecnologia, muito porque a gente conseguiu desenvolver um pouco mais a inteligência artificial. E essa inteligência nos dá um suporte para desenvolver coisas que antes para nós demorava muito tempo para o homem desenvolver. Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, a gente consegue desenvolver com mais facilidade. Então, por isso a gente vem num salto muito grande nesses últimos anos aí na parte de tecnologia. E a parte boa, né, de toda essa evolução aí é conseguir adaptar, fazer adaptações e meios de pessoas que têm certa deficiência, né? Incapazes, às vezes, de ter certos movimentos e tem proporcionado isso. E hoje é o que o senhor vai trazer para nós, não é? Vou trazer um pouquinho, Leonice, dessa parte de como que a tecnologia foi desenvolvendo e trazendo mais autonomia para as pessoas, né? E essa autonomia é importante porque a gente vê pessoas, às vezes, com as limitações físicas, por questão de um acidente ou por questão de uma deficiência de nascença, mas que, com a tecnologia, elas conseguem ganhar autonomia. E isso de autonomia, às vezes, para nós, que temos autonomia, parece pouco, mas para quem tem uma certa deficiência, para aquele que é um cadeirante, que às vezes precisa subir uma escada e tem que dar uma volta gigantesca para subir de cadeira de rodas, uma rampa, ou tem que pegar um elevador. E quando você traz essa autonomia para essas pessoas, para eles é um ganho muito grande. E é uma coisa assim, maravilhosa quando a gente vê essas pessoas ganhando essa autonomia. Em 2026 a gente teve um avanço interessante, porque antes nosso processo era muito mecânico. Com o avanço aí dos nossos sensores, o avanço também da nossa inteligência artificial, do modo de programar, nós então conseguimos captar sinais que antes eram difíceis captar no próprio corpo. Então, quando a gente vê, por exemplo, um braço biônico, uma perna biônica funcionando de uma forma mais natural, é porque a nossa capacidade de captar os sinais que saem do cérebro para mexer, por exemplo, um pé. Imagina que eu tenho o meu pé e aí eu estou mexendo o pé, o sinal que sai do cérebro para estimular os músculos que estão lá. Então, quando eu consigo captar esses sinais aqui acima do joelho, eu posso então desenvolver uma prótese que vai tornar uma coisa mais natural. Vai chegar ao ponto de ser como um pé natural? Não, porque nós temos uma infinidade de questões que precisamos avançar ainda. Mas você vai trazendo mais naturalidade para essas próteses. A gente vai ver isso nos braços biônicos, né, quando a pessoa já consegue pegar um copo. O desafio era pegar um copo, por exemplo, que a pessoa não tinha noção, ou melhor, o sistema não tinha a noção daquilo que a pessoa estava querendo, se queria apertar muito ou pouco. Aí a pessoa pensava em apertar um pouquinho, o braço biônico ia lá, apertava o copo todo, quebrava o copo, amassava o copo. Então hoje nós temos essa sensibilidade maior com o avanço tecnológico. Nós temos aí os exoesqueletos, não é assim? Isso é formidável, né? Que fala. E realmente nós temos visto, né, alguns vídeos, alguns avanços, né, que permitem que pessoas com mobilidade reduzida caminhem, realizem tarefas cotidianas
são mais leves. Conte, né? Explique como é que se dá esse... O exoesqueleto, ele é um desenvolvimento militar inicialmente. Ele servia para dar mais força e agilidade para o soldado mesmo, né? O exoesqueleto, por exemplo, ele foi mais desenvolvido para aqueles policiais que lidam com bombas, por exemplo. Então, mas aí, a partir do momento que foi desenvolvido na área militar, foi tomando corpo para a área civil. E na área civil ele vem para auxiliar aquelas pessoas que perderam o movimento das pernas, e aí o exoesqueleto ele toma posse daquela estrutura e a pessoa veste, a gente pode até ver em alguns vídeos, a pessoa veste efetivamente o exoesqueleto, e aquele exoesqueleto ele vai captar os sinais que vão vir do cérebro para o membro da pessoa, mas ele vai captar e vai fazer a pessoa andar. É claro que a gente precisa avançar ainda nisso para isso ser mais natural, mas hoje nós já vemos uma coisa que até pouco tempo atrás a gente achava que era impossível, que era coisa de filme, né? Coisa de cinema. Sim. Mas hoje não, hoje a gente vê exatamente a gente conseguindo avançar nesse aspecto, e as pessoas que têm essa falta da mobilidade dos membros inferiores conseguem então agora se levantar de uma cadeira de rodas, começar a caminhar. Sim. E é claro que precisa de desenvolvimento. Se você for olhar hoje os exoesqueletos em funcionamento, você for olhar e falar, não, tá faltando, tá meio assim, torto, tá meio... Mas é um avanço muito grande, porque até pouco tempo atrás a gente nem conseguia fazer isso. E é seguro, E né? é seguro. E o primeiro assim que a gente teve notícia mesmo foi aqui no Brasil, na Copa de 2014. Foi. Quando o exoesqueleto foi usado para levantar um cadeirante e dar o chute na bola, ali, o pontapé inicial no jogo. Então você vê como o Brasil também está envolvido nessa área de tecnologia, né? E é uma área importantíssima, porque à medida que isso for avançando, o exoesqueleto antes era um negócio tão pesado que era difícil você transitar para um lado para o outro. Hoje já é um negócio mais leve. E à medida que o tempo for passando, essa tecnologia vai ficar cada vez mais acessível e cada vez menor. Então vai chegar um tempo que nós vamos ver uma coisa bem... um exoesqueleto bem fininho, bem forte, e a pessoa vai andar normalmente, vai ficar até difícil de identificar. É claro que a gente sabe se Jesus não voltar antes, né? E tomara que volte. Mas se a coisa for caminhando nesse rumo, a gente vai ter um exoesqueleto cada vez mais leve e cada vez mais natural da pessoa andar. Você está falando aí, doutor Tiago, e eu estou lembrando aqui, por exemplo, essa armação do meu óculos aqui, ela é levinha, né? E antigamente, eu acho que não tinha, né, uma armação assim, que pesava e tudo. Então, quer dizer, a gente vai vendo a evolução em todos os sentidos, né? Eu vi que o senhor trouxe os slides e seria bom para ilustrar, né, a nossa conversa. Podemos passar para o próximo slide, que essa aí nós podemos É um panorama, né? É um panorama de toda a parte que a gente está falando. Aquilo que antes era mecânico, agora passa a ser mais digital. E a gente entra na parte onde há uma interação entre aquilo que é digital, que é o nosso aspecto, e a cognição, que é aquilo que eu consigo captar do corpo humano. E essa aqui é exatamente uma amostra de como um exoesqueleto ele tem que captar ali, os sensores têm que captar o movimento do braço natural e ele conseguir reproduzir isso, né? Isso a gente já consegue com mais facilidade. Então vai juntando a parte mecânica, que deu um avanço, mas principalmente essa parte cognitiva, onde eu consigo captar sinais. Uma pessoa que não tem o braço, por exemplo, eu consigo captar os sinais aqui no ombro e fazer todo o movimento do braço, ainda de forma menos natural, né? Pode passar o próximo. Aqui a gente fala da parte mecânica e hoje a parte é toda sensorial. Isso aqui no passado, igual a gente tem as próteses, que são próteses, por exemplo, de perna, muito avançadas para o tempo, que eram as próteses mecânicas, onde as pessoas podiam correr, tem até atletas que fazem isso, mas é tudo bem mecânico. Hoje a gente já tem próteses mais digitais, mais cognitivas. Há algumas próteses ainda que crescem ou diminuem junto com o adulto que está usando ele, né? E tem controle? Porque às vezes a gente até vê, né, alguém com uma prótese e tem um controle para movimentar. Para ajudar, para auxiliar. Essa autonomia também, né, dá uma certa confiabilidade no usuário, né? Sim, e a gente vai ver muito esse controle também nas cadeiras automáticas, né? É muito importante. Sim. Aqui é a parte adaptativa, né, que eu trouxe para os irmãos, já até falou um pouco, sobre o local onde capta os dados que vêm do cérebro, né? Quem tem uma prótese do joelho para baixo, a gente capta ali perto da coxa. Quem tem uma prótese já inteira da perna, a gente capta ali no quadril.
E no caso do exoesqueleto, ele vai captar no quadril essas informações, né? Essa prótese, ela é externa? Ela é externa, totalmente externa hoje em dia. A gente ainda não tem próteses robóticas internas, né? Apesar de termos próteses internas avançadas também, que não tem mais aquele problema da pessoa, tá com frio, fica muito gelado. Então, tem próteses muito importantes aí interna também já em funcionamento. Mas robótica, a gente tem todas elas na parte externa hoje. E agora a gente vai falar também da cadeira de roda, né? Tem tantos modelos, né? Isso. E cada um para uma necessidade específica, né? A gente tem essa cadeira de roda que o exemplo dela aqui é uma cadeira automática, onde a pessoa guia pela alavanca, né? Mas nós temos cadeira de roda que a pessoa também já consegue pensar em ir para frente, ela vai para trás. Então, são cadeiras assim que são avançadas e cada um para uma necessidade. A gente tem, por exemplo, cadeiras de rodas que são bem mecânicas, mas bem robustas. Para aquele que quer praticar basquete, por exemplo, basquete na cadeira de rodas, elas são bem robustas, bem ali para aquele momento. E nós temos cadeiras de rodas mais tecnológicas, que elas até em algum momento levantam a pessoa, deixam a pessoa em pé. Vertical, né? Fica vertical. Mas a grande dificuldade da cadeira de roda é a escada, né? Que aí você vence ela com o exoesqueleto, que é o que vem agora para suprir essa necessidade. Muito bom. E varia de preço. A gente está falando da tecnologia, mas com certeza tudo que tem mais suporte, né? Hoje, assim, ainda é pouco acessível, né? Principalmente as próteses mais tecnológicas ainda é pouco acessível. Mas a gente pensa que ao longo do tempo isso se torna cada vez mais acessível para as pessoas. É como a tecnologia do passado, quando chegou, também era um pouco acessível, depois se tornou mais acessível. A gente viveu isso, pelo menos a minha geração viveu isso, por exemplo, com o telefone, que era pouquíssimo acessível, depois todo mundo tinha telefone. Depois veio a internet, pouquíssimo acessível, depois todo mundo tinha... Depois tablet, celular. Então, à medida que essas tecnologias vão se popularizando, elas vão se tornando mais acessíveis também. E a gente espera isso, né? É o que esperamos, né? Porque a nossa vontade é que aqueles que precisam, né, de acessibilidade tenham acesso, né, a esses produtos, e até mesmo em questão assim, governamentais, né, que dê acesso, dê condição para as pessoas de possuírem, né? E é importantíssimo, né? Hoje há uma corrida também para a questão da audição e da visão, né? Hoje a gente já tem o implante cochlear, que já é uma realidade, mas a gente também tem alguns avanços na parte de visão também para tentar fazer a pessoa voltar a enxergar através de uma tecnologia. Aquilo que foi feito com os implantes auditivos, aí há também uma corrida para a parte visual, que é também importante. Às vezes você vê uma pessoa caminhando na rua, que é um deficiente visual, e ele tem muitas dificuldades, muitos obstáculos na frente, que às vezes naquilo que ele está usando, a guia dele, ele não consegue identificar tudo. Então, seria importantíssimo esse avanço também nessa parte tecnológica. O senhor está falando aí de guia, né? Eu lembrei. Tem os cães, né? Sim. Daqui um pouco, não sei se já existe, cães robóticos. O cão robótico a gente já tem alguns protótipos, mas o cão robótico guia ainda não. Não, né? Ainda é tá o cão vendo? mesmo. Como é que o nosso programa aqui evolui? Então vamos lá, vamos continuar aí. Sistema de verticalização une engenharia mecânica aos benefícios biológicos. Esse sistema de verticalização é o que nós estamos falando do exoesqueleto, que ele tem a capacidade daquele que é o cadeirante colocar ele de pé novamente e ele poder andar. E ele vai unir a parte mecânica, que é essa parte que vai fazer ele levantar. Ele vai unir a parte robótica, que vai identificar quando ele quer levantar, porque apesar de ter o controle, para ele controlar também ali no controle manual, isso também pode ser linkado ao próprio cérebro, dele levantar e sair andando. Ele identificar esses estímulos, né? E para reabilitação também. Às vezes a pessoa não vai utilizar o exoesqueleto para sempre, às vezes é um momento de reabilitação, onde ele vai estimular novamente aqueles músculos que ficaram parados um tempo, ele vai estimular para que ele volte a caminhar. Então o exoesqueleto ele é usado para pessoas em definitivo, mas também para pessoas que vão passar por uma reabilitação. Concomitante a isso, há uma tecnologia também importantíssima, que é a engenharia genética, que também está mudando alguns paradigmas. É uma questão da polilaminina,
que pode também fazer as pessoas voltarem a andar. É um experimento, inclusive, brasileiro também, é importante falar isso, que é também uma questão de faz a regeneração dessa parte que foi perdida. Então, a ciência ela vai caminhando nesse aspecto para dar mais mobilidade, mais qualidade de vida para as pessoas, né? E essa verticalização é feita assim, é feito geralmente com o exoesqueleto. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas vão conquistando, né, a independência nas suas atividades do dia a dia, né? Aí as cadeiras, as diversas cadeiras que temos triciclos para algumas pessoas, temos o quadriciclo e as cadeiras normais, cada um para uma finalidade, para um público diferente, né? E isso tem tomado, assim, um ganho muito grande na mobilidade das pessoas que têm necessidade. Às vezes não estamos falando aqui nem de pessoas que têm dificuldade de caminhar, mas, por exemplo, um mais idoso, que não consegue fazer uma caminhada muito longa, esses equipamentos também auxiliam muito bom. nessa dinâmica, né? Então isso é importante também. Inclusive a gente já pode ver em shopping, supermercado, né? Já pronto para a pessoa já usar, né? Já como uma forma de empréstimo ali para usar, isso é importantíssimo. Muito bom. Vamos então ver o próximo, fala sobre a matriz de autonomia 2026, né? Aqui é o impacto que isso tem causado no meio, né? O impacto do exoesqueleto é um impacto muito alto e muito importante, porque a gente pega uma pessoa que não anda, uma pessoa que há muito tempo está numa cadeira de rodas, você consegue levantar ela. E só de você levantar, quando você vê esses experimentos, a pessoa levantar e conseguir dar esses 3, 4 passos, para aquela pessoa é uma vitória incrível, cara, porque ela fica... alegria, né? Alegria, felicidade, você vê isso. Então, isso é um impacto importantíssimo, porque vai agir na reabilitação, pessoas que precisam de reabilitação, vai agir também naquelas pessoas que estão paralíticas ali, que não conseguem fazer essa caminhada. E também age também nas pessoas que não têm mais condição de regressão, mas que vão manter os músculos ali em funcionamento, isso é importante. A verticalização também de pacientes, isso aqui é o que nós falamos da pessoa levantar, é um impacto médio para nós, mas para a pessoa isso é importantíssimo, né? Imagine, muitas vezes quando alguém adoece, passa um período no hospital ali deitado e quando levanta, né? Até mesmo gestantes, quando vai ter um neném, passa ali 2 dias, agora quando levanta imagine uma pessoa que fica... Às vezes está anos. É uma alegria. E o nosso desafio é esse aqui, olha, esses 3 conjuntos, a gente achar o ponto central ali, que é o nosso alvo. Sim. Porque a gente tem que aliar aquilo que é a parte física com o sistema digital e com a inteligência artificial. Quando a gente acha esse ponto comum, quando isso tudo converge para uma mesma coisa, nós conseguimos então criar uma tecnologia que é maravilhosa. Um exemplo disso é o exoesqueleto. O exoesqueleto está dentro desse conjunto ali que está marcado. Porque eu consegui trazer um ganho físico para a pessoa, eu consegui aliar com sistemas digitais, a inteligência artificial, e isso tudo é importantíssimo, porque é onde é o alvo da nossa engenharia de próteses e de tudo mais, assim, para ter essa mobilidade para as pessoas, entendeu? Muito bom. Temos mais, Não, isso né? E nós podemos ver, né, que a tecnologia assistiva, né, nesse ano, principalmente agora, né, mostra que a acessibilidade, né, a inclusão, ela não é apenas assim uma coisa idealista, né? Não. Mas é uma realidade, né, em construção. E isso é muito bom. E cada vez mais as tecnologias vão se tornar tecnologias assistivas e que a gente chama de tecnologias vestíveis, que é aquela tecnologia que você usa no dia a dia. Uma das primeiras tecnologias vestíveis é o próprio óculos, que você comentou, sim, né? É uma das primeiras. Vinho aqui, então, assistível por quê? Porque corrige a nossa forma de olhar, corrige a nossa visão. Isso é interessante. Mas isso vai depois prosseguir para a parte auditiva, para a parte funcional e para aquilo que é prevenção também. Um exemplo, nós temos hoje já em andamento a implante de chips, que aquele próprio chip ele identifica uma necessidade e já avisa alguém. Nós temos outras tecnologias vestíveis, como, por exemplo, o Google, ele lançou o anel que você usa. Que você tem eu tenho aí, um, né? Eu tenho um que ele controla a nossa temperatura, ele controla a nossa quantidade de oxigênio no organismo, ele faz pressão, ele controla o sono. Se, por exemplo, ele sentir que eu caí em algum momento, ele consegue fazer um contato com alguém. Então, você imagina isso para uma pessoa mais idosa, que às vezes está
em algum momento sozinho, então você consegue monitorar, além de ter também a aplicação de saber onde está, né? Minha esposa Sara pode saber onde eu estou em qualquer lugar, que é só buscar onde está o anel. O relógio também já tem uma tecnologia assistiva, então todas essas tecnologias já vão melhorar também a nossa qualidade de vida. Muito bom, né? É o futuro, né, da acessibilidade, está acontecendo, né, agora, nesses momentos, nesse período, e cabe, não é, a todos nós apoiar, né, e divulgar, né, essas soluções. Esse programa aqui na acessibilidade é importante esse assunto, porque a gente passa a conhecer, né? Passa a ter um conhecimento daquilo que, às vezes, por falta, às vezes, até mesmo de estar ali, alinhado ali com o assunto, não sabe. E é bom, né, esse entendimento, não é? Doutor Tiago, é um prazer, viu? E Amém. Muito bom, Prazer muito meu. boas Obrigado. informações que o senhor nos traz aqui. Né? Espero que todos, né, tenham gostado deste programa, pelas informações, né, que foram trazidas aqui. E nós agradecemos a todos que participaram, a todos que nos acompanharam aqui no programa e desejamos a todos a paz do Senhor e até a próxima edição do programa Acessibilidade em Ação.